E aí, pessoas, nesse vídeo a gente vai apresentar um exemplo de como implementar um projeto simples no Model Sim. A gente vai implementar um multiplexador de 4:1, está aqui o código dele. Então ele começa aqui na entidade, definindo as portas de entrada de dados, então portas ABCD, do tipo de dados Standard Logic. Em seguida nós temos duas portas de seleções. Essas portas de seleções elas vão decidir qual das entradas vai ser encaminhada para a saída Z, que está aqui. Tá? Essa aqui é a nossa entidade. Aí temos a arquitetura, né? Nós implementamos o MUX utilizando o if. Então o if é um construtor sequencial, então ele precisa ser definido dentro de um processo. Esse processo aqui, ele tem uma lista de sensibilidade, que são esses valores aqui entre parênteses, que são todos os sinais de entrada, né? Porque vai ser um processo combinacional, então todas as entradas têm que estar listadas aqui. Em seguida a gente começa, né, o código, onde ele vai verificar caso as entradas de seleção sejam 0, a saída recebe A. Caso as entradas de seleção sejam 1, 0, a saída recebe B. Se for 0, 1, a saída recebe C. E caso contrário, a saída Z recebe D. Para verificar o funcionamento desse circuito, a gente vai utilizar um test bench. Então tem aqui a definição do test bench. Então o nosso test bench ele começa com a definição das bibliotecas, que são as mesmas que a gente utilizou lá no MUX. Em seguida a entidade dele é vazia. E na arquitetura, o que a gente faz? A gente vai primeiro definir o componente. Essa definição do componente ela é igual à arquitetura do componente MUX. A diferença é que a gente vai substituir onde tem entity por component. Depois vamos declarar sinais que eles devem ser do mesmo tipo e quantidade das portas de entrada e saída do componente. E aí a gente pode começar, né, a nossa arquitetura. Então a gente começa aqui com o port map, que vai instanciar o componente MUX 4:1 para a gente poder fazer a avaliação dele. Então vocês estão percebendo aqui que ele faz a ligação de cada porta de entrada do componente com o sinal que ele declarou na arquitetura. Ele faz isso para todas as portas de entrada e para a porta de saída. Em seguida nós temos aqui um processo que a gente chama de processo de estímulo, que ele vai gerar valores das entradas do componente para a gente poder verificar a saída. Então nós temos aqui, ele começa usando essa construção wait for, que pede para a simulação, né, os valores ficam parados durante 100 nanosegundos, e aí ele joga valores nas entradas ABCD. E aí ele começa a variar as entradas de seleção. Então ele vai verificando todas as condições, né, possíveis da entrada de seleção. Para simular isso aqui no Model Sim, a gente vai criar um projeto aqui. Então já está criado o projeto, né? Eu tenho os dois componentes, MUX 4:1 TB MUX. Eu posso mandar compilá-los aqui e depois a gente pode iniciar a simulação na aba Simulate, Start Simulation. E aí a gente vai selecionar o componente aqui nessa pasta Work, o componente é o TB MUX. A gente seleciona, ele vai mudar aqui a carinha do software para entrar no modo de simulação. Aqui no lado esquerdo a gente vai ter os componentes que a gente pode simular. Eu vou adicionar aqui na onda, né, o componente em teste. E depois eu posso pedir para executar a simulação. Roda aqui 400 nanosegundos, ele roda. Eu vou ajustar aqui o zoom. E pronto, eu tenho os valores da simulação. E aí eu posso verificar manualmente, né, se o meu MUX está funcionando da forma como ele deveria. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.